Olá pessoal do primeiro ano, estou de volta aqui, professor Gil. Vamos dar início nossa aula número 3 do caderno Aprender Sempre. E essa aula fala sobre percebendo a linguagem utilizada no texto. Então, antes de falar sobre a linguagem utilizada no texto, nós vamos ver aqui o que é linguagem verbal, tá? Então vamos ver o que é linguagem verbal e não verbal, para nós podermos ter uma base das nossas atividades. Então vamos lá. A linguagem verbal é ela expressa através de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada já é uma linguagem não verbal, que utiliza os signos, tá? Então, o que nós podemos dizer mais aqui? Quais são os tipos de linguagens não verbal? Então, nós temos lá. Temos uns exemplos de linguagem não verbal. Pode ser linguagem corporal, linguagem de gestos, pinturas, esculturas, apresentações de dança e outras. E outras linguagens que podem ser chamadas como linguagem não verbal. Vamos mais para frente aqui. Linguagem não verbal. Eu posso dizer assim, explicando assim com as próprias palavras, é outra forma de comunicação em que o código utilizado é a simbologia, são os símbolos. E utiliza de outros meios comunicativos como placas, figuras, gestos, cores, sons, ou seja, através dos signos visuais e sensoriais. Por exemplo, uma placa de trânsito é uma linguagem não verbal, né? Quando você vê lá também, você vai em algum lugar que tem uma placa com um cigarro cortado por uma tarja, significa que ali não pode fumar. Então, isso é uma linguagem não verbal. Para frente, então, a gente vai ver, ele diz sobre persuasão. O que é o que é uma propaganda persuasiva? Uma propaganda significa que não engana o consumidor, né? E ao mesmo tempo ela apresenta exatamente o que o consumidor deseja ouvir, que aquilo lá possa arrumar uma solução ideal para a necessidade do consumidor, para a necessidade do consumidor. Tudo isso passa pelo poder do convencimento, tá? Então, por isso, é possível fazer uma boa propaganda em cima disso aí. O que nós podemos ver aqui nas perguntas do livro, vamos lá. Então, eu falei para vocês o que significa linguagem verbal e não verbal, né? E temos aqui as perguntas para nos auxiliar no caderno Aprender Sempre. Então temos lá, vamos lá. A primeira pergunta: observe e analise sistematicamente a imagem de modo a estabelecer relação de sentido entre os elementos dos textos não verbais, como eu já expliquei para vocês. Então vocês vão fazer uma análise, né, dos textos da imagem com os textos não verbais. Após a análise da imagem, responda as perguntas a seguir. Qual é a abordagem temática do texto 1? Que tipo de linguagem podemos identificar nesse texto? Faça a leitura da linguagem não verbal do texto. Identifique a mensagem. Então vocês vão ter a imagem e vão analisar essa imagem aí, tá? Então aqui está o seguinte. Depois que você analisou a imagem, após a análise da imagem, responda as perguntas a seguir. Então vocês vão ver as perguntas. Qual é a abordagem temática do texto 1? Qual tipo de linguagem podemos identificar nesse texto? O que mais que a gente pode ver? Faça a leitura da linguagem não verbal do texto e identifique a mensagem. Tem lá também, observe na D o texto realizando a leitura das duas linguagens, verbal e não verbal. Tem que ser feito juntas, né?
E que mensagem esse texto transmite? Qual a mensagem que esse texto transmite? Tá? Vocês vão colocar uma mensagem lá entre a linguagem verbal e não verbal. E qual a mensagem que esse texto transmite? No texto, as palavras sem açúcar podem ser destinadas a um público específico. Que público é esse? Que público específico? Qual o público-alvo dessa imagem aí? Sem açúcar. Preste atenção. E embaixo aí, gente, tem um campo que chama Hora da Pesquisa. Escolha um texto publicitário, tá? Que lhe chamou a atenção. Pode ser escrito, oral, audiovisual. Em seguida, pesquisa algumas fotos sobre esse texto. Quem foi o criador, qual foi o pedido ao contratar a elaboração do texto, local, veículo, linguagem utilizada, qual a mensagem transmitida, qual o slogan, qual público o texto é direcionado, qual o público-alvo e outros fatos que você pode considerar importante. Agora que você já conhece alguns fatos, né, está aqui dizendo, e curiosidades sobre o texto, você elabore um texto informativo sobre sua pesquisa. Depois você pode apresentar aos seus colegas aí do lado, né? Lógico, longe por causa da pandemia. Então, elaborem e me enviem. Então, por hoje, essa aula é só. Fiquem bem e podem me enviar no e-mail ag551016@gmail.com. Por favor, coloquem lá no e-mail o assunto. Se é aula 1, aula 2, aula 3, coloquem um assunto lá, tá? Vejo vocês em outra aula. Até mais, fiquem bem. Professor Gil.